Daí, turma, tudo beleza? Olha só, eu já fiz ali, anexei no aula ali o caso que vocês vão trabalhar, a questão também da legislação pertinente e um vídeo aula do professor, aquele que eu entendo que as aulas dele são muito boas e que vai tratar do recurso inominado com vocês. Então eu vou só fazer a complementação daquilo que eu acho que entendo que é bem fazer, explicar o caso e tal, para vocês trabalharem em cima disso. E depois na sala de interação ali vocês vão questionando eventualmente alguma dúvida que vocês têm no momento de fazer a confecção da peça, tá ok? Então o nosso caso, basicamente, galera, é a situação da Nara, né, que contratou junto ao Banco Santander uma determinada prestação de serviço que ia custar aí R$ 20 por mês e pactou que no dia 5 de novembro seria feito o primeiro desconto. E que esse pacto, esse contrato que foi feito, foi no dia 25 de outubro. E o que aconteceu segundo a Nara? Tinha um cheque que entrou antes do dia 5 e que o banco debitou esses R$ 20 e justamente esses R$ 20 fizeram falta na hora de dar provimento ao cheque, para que o cheque tivesse fundo. Em razão disso, ela foi cadastrada no rol de inadimplentes e sofreu um dano moral e, portanto, ajuizou a ação para que o banco reparasse esse dano. Então, na história ele também diz aí qual é a versão que o banco deu para esses fatos, né? A Nara juntou alguns documentos ali, o extrato bancário dela, um termo de adesão que vocês têm que analisar no momento de fazer o recurso, né? O banco disse que na verdade foi feito no autoatendimento, com a utilização de um cartão, etc. E que ela emitiu o cheque que não tinha fundos, ou seja, tentou se isentar da culpa em relação à ausência de fundo disso, dizendo que era de responsabilidade dela. O juiz, por ocasião da sentença, disse que ela não tinha razão. Basicamente, ela disse que não havia prova nos autos de que o débito da primeira parcela seria realizada somente dia 5 de novembro e não no dia 25, que foi o problema. Em razão disso, julgou improcedentes os pedidos. Então, o que nós temos ali, galera? Nós temos a versão da autora e os documentos que foram juntados aos autos, a versão do réu, que é o banco, e depois uma sentença decidindo pela improcedência em razão de que não havia prova de que o débito dessa primeira parcela seria dia 5 de novembro e não no dia 25 de outubro. Então, o que vocês têm que fazer neste primeiro momento? É fazer uma análise de todo o caso e dar uma olhada nos documentos para depois montar essa peça, que é um recurso inominado. O que acontece no recurso inominado, galera? Como o professor disse lá, o recurso inominado ele é muito parecido com o recurso de apelação. Ambos têm peça de interposição e apresentação de razões. A diferença é que o recurso inominado ele é apresentado para o juiz também, mas as razões são enviadas para as turmas recursais, que são formadas por juízes. Ao contrário da apelação, que as razões são enviadas para o Tribunal de Justiça, composto por câmaras cíveis e não turmas, como é no JEC, e lá são compostas por desembargadores. E claro, as turmas recursais, a atribuição dela é julgar as causas com menor complexidade e com limite no valor da causa ali, né? Então são situações um pouco diferentes pela complexidade, pelos valores que envolve, etc. E que atrai ou não a competência das turmas recursais. Mas a estrutura é basicamente a mesma. Então, no momento que vocês forem fazer a peça de vocês, a peça de interposição ou apresentação do recurso, naquela parte lá de cima, vocês vão direcionar ao mesmo juiz que prolatou a sentença. No caso, esse processo tramitou na comarca de Passo Fundo, então vocês vão direcionar ao juiz, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito do Juizado Especial Cível da comarca de Passo Fundo. Então vem ali, né, a interposição,
envolvendo as partes, dizendo sobre a interposição do recurso, qual o fundamento legal para isso, e pedindo que ele seja recebido e processado. O que vai acontecer com esse recurso? O juiz vai receber e vai mandar ouvir a outra parte para que ele faça as contrarrazões. Feitas as contrarrazões, os autos são enviados para as turmas recursais. Cuidem a questão, da gratuidade judiciária. Se ele não tem gratuidade judiciária, vocês vão ter que recolher custas. Tá certo, galera? Que tem um prazo ali de 48 horas, tal, tem que juntar nos autos. Beleza? Então, a peça de interposição, o juiz que prolatou a sentença, a qualificação das partes, vem para o seu procurador interpor recurso nominado com base no artigo tal contra fulano de tal, requerendo seja presente, recebido e processado, desde já juntando as razões recursais. Numa outra folha, então, vocês vão fazer as razões recursais. E lá em cima vocês vão direcionar as turmas recursais. Então, turmas recursais, recorrente, recorrido, processo de origem número tal. E aí vocês vão começar a fazer o recurso. Então, inconformado com a decisão que julgou improcedente o pedido de reparação de danos, vem desta a recorrer pelas razões que passa a expor. Aí vocês vão, 2 pontos, aí vocês vão fazer uma breve síntese da demanda. O professor lá, ele faz ali tempestividade, preparo, cabimento e depois a síntese. Eu entendo que a síntese vem antes, galera, porque na síntese vocês vão falar também do cabimento, tá certo? E podem conter na síntese também a questão de quando foi publicado, etc. Então, a síntese da demanda, quando fala em síntese, é síntese mesmo, tá, galera? Bem resumidamente. Tá? Não precisa entrar na argumentação, vocês só vão mencionar os fatos. Ou seja, o recorrente propôs ação de reparação de danos em face de que teve seu nome negativado junto ao Serviço de Proteção ao Crédito, né? E em razão disso sofreu danos. O juiz entendeu por bem julgar improcedente o pedido com a sentença prolatada em data tal, sob o fundamento de que não havia provas de que o desconto deveria ocorrer somente no dia 5 de novembro e não no dia 25 de outubro, e que, portanto, não havia dano a ser reparado. Então, uma coisa bem resumida, claro, estou aqui, mas né, no momento de vocês fazerem, vão aprimorar isso, né, galera? Então, fez a síntese da demanda, vem da admissibilidade recursal. E o que é a admissibilidade recursal? É exemplo do que é também na apelação. O cabimento. E qual é o cabimento, pessoal? Vocês vão lá no artiguinho que fala do cabimento que está ali na legislação, né? Que eu mandei para vocês. Deixa eu localizar aqui o artigo, acho que é 42. Artigo 41. Da sentença caberá recurso para o próprio juizado, excetuado a homologatória de conciliação, laudo arbitral, ou seja, sentença que homologa um acordo não cabe recurso, e também de laudo arbitral. No mais, é o recurso inominado, e tem esse nome porque ele não tem um nome específico, recebe o nome de recurso inominado. Então, o que vocês vão dizer? Que foi do cabimento, foi prolatada a sentença que julgou improcedente o pedido da inicial. O artigo 41 estabelece que da sentença cabe o recurso para o juizado especial. Assim, cabível o recurso. Da tempestividade. A sentença foi prolatada no data X. O artigo 42 diz que o recurso será interposto no prazo de 10 dias contado da ciência da sentença. Assim, entendo protocolizado o recurso na data Y, está dentro do prazo de 10 dias e, portanto, tempestivo o recurso. Ademais, o recurso, o processo está regular, está representado por advogado, existe interesse processual, tá? Cuidem, porque o recurso no juizado tem que ter advogado, tá, galera? Mesmo ele tendo tramitado sem advogado, na hora de recorrer precisa de advogado. Então, cabimento, tempestividade, os demais requisitos ali de admissibilidade de qualquer recurso, e também a questão do preparo. Junta neste ato o preparo para fins ou
deixa de realizar o preparo em razão de que é beneficiário da gratuidade judiciária. Tá, galera? Entenderam essa primeira parte, então? Interposição do recurso, né? Para o juiz, qualificação das partes, dizendo que quer recorrer e pedindo para o juiz receber e processar o recurso. Na outra folha, então, as razões recursais dirigidas às turmas recursais, os dados ali para identificar, né, quem são recorrente, recorrido, o número original do processo, dizendo que ele está inconformado e que quer síntese da demanda, admissibilidade recursal. Depois disso, galera, tem as questões processuais se ocorrerem. Por exemplo, vamos imaginar um cerceamento de defesa, algo do gênero. Aí vocês vão fazer primeiro. Mas nesse caso específico, no nosso aqui, é voltado somente para a questão de mérito, ou seja, existia a prova de que efetivamente o que foi contratado era para o desconto ocorrer dia 5 e não no dia 25, e entendo ocorrido o desconto no dia 25, efetivamente foi isso que gerou o fato de não ter provisão de fundos, o cheque, e isso tudo aí, não tendo provisão de fundos e o cadastramento indevido, digamos assim, se a culpa foi do banco, isso gerou um dano moral indenizável? Então são essas as questões que vocês vão ter que discutir na questão do mérito, tá certo? Então quando vocês falarem ali no mérito, vocês vão fazer, vão introduzir ali as razões de vocês, falando qual os fundamentos que o juiz utilizou para o indeferimento disso, porque é justamente isso que vocês vão combater no recurso de vocês. Então vocês vão falar de quais os argumentos que o juiz utilizou, né? Então o juiz, por ocasião da sentença, julgou improcedente o pedido em razão de que entendeu que, aí vocês vão botar o que ele falou. Ocorre que, na verdade, e aí vocês podem começar a partir daí fazer a argumentação, certo, galera? Vocês podem fazer a argumentação dizendo que, por exemplo, a gente falou, não tem prova? Não, tem prova sim. E por que tem prova? Existe o dano? Sim, existe o dano, ele houve uma inscrição indevida. Esse dano, ele é indenizável? E aí vocês vão fazer a argumentação, entenderam? Então, no mérito, a síntese do que o juiz disse, como ele julgou e quais os fundamentos, os argumentos que vocês vão utilizar a respeito do porquê que o juiz está errado e por que tem que ser modificada essa decisão. Feito isso, galera, vocês vão para a questão da doutrina, legislação e jurisprudência. Então, do direito, a legislação, vocês vão falar ali da reparação de dano, né? O artigo de lei que fundamenta a reparação de dano, basicamente o 187 ali do Código Civil. Também o que diz a doutrina nesse caso específico, né? Então vocês vão encontrar muita matéria de caras bons falando a questão do dano moral indenizável, uma vez que foi provado, tá, galera? Vocês podem criar um capítulo ali das provas, tá? Vocês têm que demonstrar no momento que fizer a argumentação de que existem provas, sim, do que vocês estão querendo, ou seja, existiu uma contratação, essa contratação estipulava que seria debitado somente dia 5 e que não aconteceu assim, e que, portanto, o banco foi culpado, sim, porque justamente esse desconto indevido gerou a falta de fundos no cheque e a inscrição indevida pelo próprio banco, certo, galera? Então a argumentação, as provas sobre isso, dizer que houve um dano, um abalo, sim, porque a pessoa ficou sem o crédito dele, que é importante para qualquer pessoa, né? O que é uma pessoa sem o seu crédito, né? Imagina o constrangimento de chegar em qualquer comércio e fazer uma compra e ser frustrado isso em razão de que tu está negativado por alguma razão. Claro que isso gera dano. E mesmo que tu não tenha ido num comércio, algo que se chama de dano in re ipsa, que não precisa nem ser provado, porque qualquer pessoa que mantém as suas contas em dia, naturalmente vai se sentir ultrajado por ter sido negativado sem ter dado causa. Isso é natural. Claro que o boneco não pode ser assim, extremamente melindroso e sensível, né? Fiquei ultrajado, preciso de 100 mil reais. Não, né? Tem que ser uma coisa que seja razoável, né? Esse ultraje não pode ultrapassar as barreiras de uma pessoa normal.
Por isso, no momento de fazerem os pedidos do dano moral, vocês pesquisem os precedentes para ver o que é razoável pedir, para não pedir algo estratosférico e que tenha razoabilidade naquilo que vocês estão pedindo. Tá, galera? Então, contou a história do juiz ali, fez a argumentação, disse onde é que está a prova disso, e está ali no nosso casinho ali. Depois vamos para o direito. A legislação, o que fala, o que a doutrina diz. Não precisa um caminhão de doutrina, tá, galera? Pega umas 2 citações de caras bons que falam em cima disso aí, da questão do dano indenizável quando houver uma negativação, especialmente o banco, né? Que tem que investir para que não ocorra esse tipo de falha, né? E a jurisprudência a respeito da matéria, ou seja, uma circunstância muito parecida com essa, de que forma ela foi julgada. Não precisa encher a peça de vocês de emendas, tá, galera? Pega 2 emendas boas, 3 e tá beleza. Pega uma do Tribunal Gaúcho, outra do STJ, por exemplo, que tratam em cima dessa matéria aí, que tá excelente, tá? Então, feito isso, fez a argumentação, fez o direito, vocês vão fazer a conclusão, tá? Vocês nunca vão deixar um texto no meio como se tivesse, parou e agora? Não, vocês têm que concluir. Então, vocês vão dizer, desta forma, verifique-se pelas provas de que efetivamente o banco errou por causa disso, provocou dano tal, baraná, e que, portanto, merece indenização, que essa sentença merece ser modificada. Bom, quando vocês forem fazer os pedidos, galera, ante o exposto requer, o que a gente viu nas outras aulas? Basicamente, provido o recurso, conhecido o recurso e provido. Conhecido, porque ele tem que ser admitido antes para que seja decidido o mérito. E provido, para que fim? Para que modificar no todo a sentença e seja julgado procedentes o pedido nos termos da inicial, condenando o recorrido ao pagamento da indenização por dano moral. Certo, galera? Vocês vão pedir também a questão que seja fixada honorários advocatícios, porque, como o colega disse ali, na primeira fase não tem fixação de honorários, mas havendo recurso, sim. Então, vocês vão pedir que seja fixado honorários advocatícios. Tranquilo, galera? Se tiver alguma dúvida, manda aí para a sala de interação. Eu vejo que vocês não usam muito, mas eu acredito que tenham dúvidas, sim. Coloquem ali, porque a gente vai conversando e, eventualmente, dúvidas que vocês tiverem, a gente pode tirar também de outros alunos, né? A gente vai batendo papo cabeça ali, vai resolvendo. Mas essa é uma peça relativamente simples, tá bem? Cuidem, galera, e estudem a respeito. A gente está vendo uma estrutura de um recurso inominado no Juizado Especial Cível. Lá tem o Juizado Especial Federal, etc. Mas basicamente a estrutura é a mesma, mas você tem que estudar as nuances de cada tribunal, né, galera? Tá? Não se limitem a fazer esse recurso e achar aceitudo de recurso inominado. Procurem complementar o estudo de vocês a respeito disso, tá certo? E me perguntem na medida que vocês for surgindo alguma dúvida, etc. Tá ok? Grande abraço, se cuidem, nos vemos em seguida.